Olá, grandes alunos, se vocês estão aqui é porque provavelmente vocês já viram o primeiro vídeo sobre transcrição do DNA, onde nós trabalhamos com vocês o básico sobre transcrição. E o básico sobre transcrição o que é? Só pode ser transcrito em RNA trechos do DNA que são genes. A enzima que faz a transcrição é a RNA polimerase. Ela sabe onde um gene começa, porque antes do gene há uma sequência no DNA que nós chamamos de promotor. Então a RNA polimerase se liga ao promotor, abre a dupla hélice e percorre o gene. À medida que percorre o gene, transcreve e produz o RNA. Você deve lembrar também que a sequência de bases do RNA é determinada pela sequência de bases do DNA. Esse é o básico de transcrição. Hoje nós vamos aprofundar, vendo algumas coisas que são específicas, porque tem algumas coisas que são diferentes entre a transcrição em procariotos e a transcrição em eucariotos. Vamos começar vendo a transcrição em procariotos. Pessoal, o que acontece com procariotos é que neles um promotor pode controlar a transcrição de mais de um gene. Em nós, eucariontes, não. Isso não acontece. Em eucariontes, cada promotor controla a transcrição de um gene. Mas em procariotos, em bactérias, não é assim. Um promotor pode definir a transcrição de 2, 3 genes. Essa estrutura em que você tem um promotor controlando a transcrição de mais de um gene é chamada de operon. É isso que recebe o nome de operon. Essa configuração, um promotor mais de um gene. Qual é a vantagem disso para as bactérias? Ora, as bactérias são organismos simples. Então, eles têm um sistema de controle de transcrição também mais simples do que o nosso. Veja bem, digamos que eu tenho um operon com 3 genes. Um promotor, 3 genes. Os genes que estão no operon não são aleatórios. Geralmente, os genes que fazem parte de um operon estão encarregados de uma mesma função. Então, se tiver que transcrever um deles, é sinal de que tem que transcrever todos. E se não precisar transcrever um, não precisa transcrever todos. Então, é melhor que você tenha um promotor só controlando 3 genes, porque você faz um controle em bloco. Ou transcreve todos eles, ou não transcreve nenhum. Veja essa imagem. Essa imagem está mostrando um RNA mensageiro de procarioto e um RNA mensageiro de eucarioto. Como no procarioto nós podemos ter mais de um gene sendo controlado pelo mesmo promotor, o resultado é que o RNA mensageiro de procarioto carrega a informação de mais de um gene. Você veja que ali no RNA mensageiro procariótico você tem trechos em azul escuro. Cada trecho em azul escuro é a informação de um gene diferente. A consequência é que quando esse RNA mensageiro for traduzido, cada trecho desse vai produzir uma proteína diferente. Por que vai produzir uma proteína diferente? Porque cada trecho desse deriva de um gene diferente. Como o RNA mensageiro de procarioto carrega a informação de mais de um gene, nós dizemos que os procariotos possuem um RNA mensageiro policistrônico. Já o RNA mensageiro de eucarioto só carrega a informação de um gene, porque em eucarioto, um gene está sob o comando de um promotor, é 1 para 1. Então, o RNA mensageiro de eucarioto é chamado de monocistrônico, e quando ele é traduzido, produz apenas uma proteína. Mas não são só os procariotos que têm as suas particularidades quando se fala em gene. Os eucariotos também têm. O que acontece é que os eucariotos possuem algo que os procariotos não possuem, que é o fato de que os genes de eucariotos não são contínuos. Os genes eucariotos possuem trechos chamados de exons e trechos chamados de introns. Os exons codificam proteína, os introns não. Dê uma olhada na imagem. Veja bem, quando uma célula eucarionte transcreve um gene, ela transcreve tanto os trechos que são exons, como os trechos que são introns. Esse RNA contendo exons e introns é chamado de RNA mensageiro primário. No seu desenho que aparece aí, os introns estão em amarelo e os trechos que são exons estão em vermelho.
O que a célula faz então é o que nós chamamos de processamento ou splicing do RNA. A célula retira os trechos que são introns e religa os exons. Então, quem vai para a tradução são apenas os exons, os introns não. Os introns são retirados. Tome a palavra intron como sendo de intrometido. Mas você pode estar se perguntando qual é a vantagem de ter o gene com exons e introns. A vantagem é que a célula eucarionte faz o que nós chamamos de processamento alternativo do RNA. Ou seja, na hora que ela retira os introns, ela pode religar os exons em sequências diferentes. Essa imagem está te mostrando isso. Ela está te mostrando o gene da proteína alfa-tropomiosina. Então, se for produzir essa proteína no músculo estriado, a combinação de exons vai ser uma, que aparece ali como quadradinhos azuis. Mas se for produzir essa proteína em um músculo liso, a sequência de exons já é outra. Se for numa célula de fibroblasta, a sequência de exons já é outra. Ou seja, como as células eucariontes podem religar os exons em sequências diferentes, isso dá a elas a capacidade de produzir mais de uma proteína a partir de um mesmo gene. Essa é a explicação para o fato do ser humano ter algo em torno de 23 mil genes, mas ser capaz de produzir mais de 100 mil proteínas diferentes. Como é que o nosso corpo, com apenas 23 mil genes, produz mais de 100 mil proteínas diferentes? Porque um gene pode produzir mais de uma proteína em eucariontes, variando a sequência de exons que é montada. Agora, você está pronto para entender qual é uma das grandes vantagens de uma célula ter núcleo. Bactéria não tem núcleo, mas eucarionte tem. O que acontece? Como na bactéria não há um núcleo, tanto a transcrição como a tradução ocorrem no citoplasma. Então, às vezes, ainda nem acabou a transcrição ainda está acontecendo e já tem ribossomos traduzindo o RNA em bactérias. Ou seja, em bactérias, a transcrição chega a ser simultânea à tradução, porque às vezes nem acabou de transcrever e já tem um ribossomo traduzindo o RNA. Mas em eucariontes, a transcrição e a tradução ocorrem em compartimentos diferentes. A transcrição é no núcleo, a tradução é no citoplasma. Qual é a vantagem disso? Como em eucariontes a transcrição está separada da tradução, isso dá tempo da célula modificar o RNA antes dele ser traduzido. Células eucariontes têm tempo de tirar intron, religar os exons, fazer uma série de modificações no RNA antes de mandá-lo para o citoplasma para tradução. Esse tempo um procarionte não tem, porque ocorre tudo junto no mesmo compartimento. Eu quero finalizar a transcrição com vocês comentando o seguinte: lembre-se de que todas as células do seu corpo vieram de uma só, que foi o zigoto. Isso significa que todas as células do seu corpo possuem os mesmos genes. Se um neurônio possui os mesmos genes que uma célula muscular, como é que eles podem ser diferentes? São diferentes porque todas as células do seu corpo possuem os mesmos genes, mas elas transcrevem conjuntos diferentes de genes. Então, tem genes que só serão transcritos em um neurônio, outros genes só serão transcritos em uma célula muscular. Lembre disso, todas as células do seu corpo têm os mesmos genes. Elas podem ser diferentes entre si, porque elas transcrevem conjuntos diferentes de genes. A isso nós chamamos de controle da expressão gênica. Bom, chegamos ao fim das nossas 2 aulas sobre transcrição. A próxima será sobre tradução. Até lá!